Senhor Jesus, estamos chegando com mais uma meditação da Palavra do Senhor. Quero convidar você para estar meditando juntamente comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 12 e versículo 7, que nos diz assim a Palavra do Senhor. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa! E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém. Um texto bíblico muito precioso, que está numa passagem bíblica no capítulo 12 de Atos, quando Pedro é mandado ser preso, a mandado de Herodes. Herodes já havia mandado matar a Tiago. Tiago morreu à espada, foi morto à espada. E era uma perseguição muito grande contra os discípulos de Jesus, porque Jesus já não estava mais com eles. Jesus já havia morrido, ressuscitado e ido para o céu, onde era a sua morada, onde é a sua morada. E os discípulos começaram a vivenciar muitas perseguições. Eram tempos difíceis para os discípulos. Eram tempos difíceis para os cristãos. Os cristãos eram perseguidos de uma forma terrível. E nessa época, a Bíblia nos diz, bem no capítulo 12 de Atos, e no versículo 2, que Tiago havia sido morto, o irmão de João, à espada. E Herodes viu que isso agradou aos judeus. Eles ficaram contentes com essa situação. No versículo 3 diz que, vendo ele que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Pronto, Pedro estava preso. E pensa, junto comigo, uma situação, humanamente falando, sem volta. Pedro estava preso, acorrentados com cadeias, mãos, pés. Como se isso ainda fosse pouco, Herodes determinou que fosse guardado no cárcere por guardas fortemente armados. E ele estava ali, todo acorrentado, e guardas que davam segurança na cabeça do Herodes, claro, para que ele não saísse dali. 4 grupos de 4 soldados. Não era 1, 2, 3 guardas, não. Era 4 grupos de 4. 4 vezes 4, 16. 16 soldados guardavam Pedro no cárcere. Então, humanamente falando, não tinha condições mesmo de sair de lá. Mas o que eu fico pensando, meditando, é que Pedro, mesmo nessa situação, sabendo que Tiago já tinha sido morto à espada e sabia que agora seria a sua vez, caso Deus não entrasse com providência, mesmo algemado, sabendo que tinha muitos guardas em volta dele, ele dormia. Ele dormia. Dormir numa rede, se não se tem uma cama boa, mas uma rede, até dá, né, para dormir, mas todo algemado, talvez até machucado, né, talvez até com fome, com sede, mas ele dormia.
no dia que se seguisse, ele seria apresentado ao povo, segundo o pensamento de Herodes, as determinações de Herodes. Ele haveria de ser apresentado ao povo para fazer aquilo que agradasse ao povo. Só que nesta noite, antes de amanhecer o dia, Pedro está dormindo. De repente, o que acontece, irmã Isabel? A Bíblia nos diz que uma luz muito forte resplandeceu aquela prisão, aquele cárcere onde Pedro estava. Era o anjo do Senhor, que foi enviado ali por determinação de Deus. E quando ele chega, toda aquela cela é resplandecente por aquela luz, aquele grande clarão. Pedro estava dormindo, diz a Bíblia, e o anjo toca e diz: Pedro, levanta-te depressa. Te veste, cinge-te, ata tuas sandálias, rápido, Pedro, e me segue. Pedro seguia o anjo. Aleluia! Mas Pedro achava que ele estava tendo uma visão. Ele não estava entendendo que aquilo era real. Ele seguia o anjo. Não sei se Pedro ficava invisível ou se os soldados ficaram cegos. Daí eu também não sei. A Bíblia não fala sobre isso. Só diz que ele seguia o anjo do Senhor. Passaram a primeira guarda, passaram a segunda guarda e foram até o grande portão de ferro. Quando eles chegaram diante do portão de ferro, sabe o que aconteceu? Aleluia! O portão de ferro foi se abrindo por si. Aquela época, com certeza, não existia ainda o controle remoto como temos hoje. Não sei o que tinha, talvez eram correntes, cadeados e coisas assim. E muitos guardas ali também, cuidando daquele grande portão de ferro. Mas o portão se abriu, porque era uma determinação de Deus. E quando Deus determina, não existe barreiras e nem obstáculos que fiquem no caminho daquele que serve a Deus. Aleluia! Nos diz a Bíblia que eles passaram o grande portão de ferro e seguiram adiante. Quando de repente, lá na estrada a caminho, o anjo do Senhor desapareceu. E foi aí então que Pedro entendeu que era real e não era somente uma visão. Aleluia! Pedro seguiu o caminho rapidamente. Entendeu que Deus enviou o seu anjo para o tirar daquela prisão, encarcerado, escoltado por tantos guardas, acorrentado. Deus o tirou de lá. Ele vai então e bate a porta da irmã Maria. Aleluia! Lá na porta onde os irmãos estavam reunidos, orando por ele. Alguém ouviu que alguém batia na porta. Era a menina Rode. Rode vai rapidamente para ver quem bate a porta e, de repente, Rode reconhece a voz de Pedro. Ela ficou tão feliz, tão alegre, que ela nem abriu a porta. Ela voltou para dentro e disse: é Pedro que está aí na porta batendo.
Os irmãos estavam orando, mas não acreditaram no momento na menina. Menina, tu estás falando coisa com coisa? Talvez eles quiseram dizer com essas palavras: Pedro, mas isso é impossível. Isso é impossível. Eles sabiam o quanto Pedro estava guardado por guardas, por 16 soldados, o quanto Pedro estava acorrentado. Eles sabiam que não era possível Pedro estar ali. Você percebeu como muitas vezes isso mostra que os crentes oram e muitas vezes nos reunimos em oração por determinada necessidade, mas quando vimos que algo que nada podemos fazer, parece que a nossa fé fica tão pequena, né? É isso que aconteceu com aqueles irmãos. Uma fé quase invisível. Pedro? Como Pedro? Você já está falando coisa com coisa? Você não está bem certa? Não, é Pedro, sim, é Pedro. Eu reconheci sua voz. E então eles foram verificar quem era o que a menina estava falando, se realmente era o que ela estava falando, que eles não estavam acreditando. Eles não estavam tendo fé suficiente para crer que Deus havia entrado com providência, que Deus havia enviado o seu anjo até lá e tirado Pedro de lá sem nenhuma dificuldade. E viram que era Pedro realmente que estava ali. Aleluia, livre daquela prisão. Eu quero te dizer com esta meditação que é assim que Deus faz. Eu não sei qual é a prisão que você está vivenciando, mas através dessa meditação eu quero te dizer, você precisa crer que Deus pode todas as coisas. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. É assim que o Senhor nos guarda também. Aleluia! Porque Ele é o nosso Deus. Ele está pronto para nos socorrer em qualquer ocasião da nossa vida. Deus pode tirar qualquer obstáculo do teu caminho. Creia. Guarda esta meditação no teu coração, crendo que é o mesmo Deus que nós servimos. É o Deus que enviou seu anjo lá na prisão, que com a sua chegada e o seu toque em Pedro, todas as algemas caíram. É o mesmo que o tirou de lá de dentro e o fez passar por todos aqueles 16 soldados e até o grande portão de ferro sem nenhuma dificuldade. Deus pode todas as coisas. Medite. Deus vos abençoe. Irmã Isabel. E não esqueça, vamos semear. Convido você a semear juntamente comigo, compartilhando esta meditação. Aí nos seus contatos mesmo. Muitas pessoas aí dos seus contatos precisam ouvir esta meditação. Sabe por quê? Porque vive aprisionados por problemas insolúveis, dizendo: para mim não tem solução. Para mim não há condições de que se alguma porta se abra. E esta meditação da palavra de Deus venha falar a cada coração que para Deus não há o impossível. Amém.